Se ele morresse naquela rua, ela morreria junto, mesmo que ninguém soubesse seu nome. A chuva caía grossa sobre o cais de Ravélia, misturando sal, carvão e o hálito amargo das tabernas. Yara Ndoi voltava do armazém de costura, dedos doloridos, chale escuro, passos rápidos. Naquele porto de Eudória, liberdade era papel, e o papel não comprava respeito. Ela desviou de carroças, evitou olhares e repetiu para si que chegar viva em casa já era vitória. Mas um som, como pano rasgando, veio do beco do mercado das âncoras, e a vitória virou pergunta. Ela parou, respirou e foi ver. No estreito corredor de pedra, 2 vultos se afastavam rindo baixo. Entre sombras um homem jazia, chapéu amassado, casaco encharcado, a mão no ventre. Quando Yara se ajoelhou, ele abriu os olhos claros demais para a miséria e segurou seu pulso com força disciplinada. Não chame ninguém, sussurrou. O sangue escorria quente e ela sentiu o medo subir pela garganta. Ainda assim rasgou a barra do vestido, pressionou a ferida e avaliou a roupa cara escondida sob o disfarce. Passos ecoaram ao longe. Yara puxou o homem pelo ombro e o arrastou até a porta lateral do armazém de cordas. Lá dentro, o cheiro de sisal e salitre abafou o mundo. Ela deitou o ferido entre fardos, acendeu uma lamparina mínima e lavou o corte com água fria de barril. Ele mordeu o lábio quando a dor acordou, mas não gritou. Orgulho, treino ou ambos. Yara tirou do bolso sua agulha de couro e linha encerada e costurou a carne com mãos firmes, como se estivesse remendando fardas para senhores. Não me olhe como criada, advertiu. Estou surpresa, ele respondeu, honesto demais. Quando terminou, ela sentou no chão exausta e percebeu que as mãos dele eram limpas, quase delicadas hoje. Antes que pudesse perguntar o nome, ouviu botas e vozes na rua. Procurem, ele não pode ter ido longe, ordenou alguém. O homem segurou os dedos dela no escuro, leve, e o toque atravessou Yara como vergonha e calor. Eles não são a guarda, murmurou. Se entrarem, você cai comigo. Ela apagou a chama. A batida veio forte na porta. Abra, em nome da guarda do porto. Yara ficou imóvel, respirando o perfume caro misturado ao sangue. Escolheu o risco e o silêncio venceu. Quando os passos se afastaram, ele abriu os olhos e sussurrou. Eu te devo a vida. Ela o conduziu por passagens de serviço até a viela traseira, onde a neblina escondia rostos e intenções. Ele se apoiava nela, pesado, e a proximidade trouxe uma consciência quase indecente. O mundo jamais deixaria existir um nós. No fim da rua, uma carruagem discreta aguardava. O cocheiro abriu a porta sem perguntar. O ferido endireitou a postura como quem veste um título. Antes de entrar, tocou o rosto de Yara com cuidado, que ninguém lhe dera, e disse, se perguntarem, você nunca me viu. Ela puxou o queixo orgulhosa e viu nele culpa breve, humana, antes da partida dele. A carruagem partiu e Yara ficou com os dedos cheirando a sangue e cera. Caminhou até seu quarto alugado, paredes finas, janela torta, e tentou dormir. Mas o toque dele insistia na pele. Ao amanhecer, encontrou sobre a mesa uma fita azul marinho de seda e um bilhete sem assinatura. Você foi vista. Se quiser viver, venha ao número 20 da Rua dos Cedros ao cair da noite, sozinha. A raiva veio primeiro, depois o medo. Ele sabia seu nome, e sem pedir licença já estava escrevendo o próximo capítulo. Lá fora, Ravélia seguia rindo, como se nada tivesse acontecido mesmo. Yara dobrou a fita, sentindo a maciez como insulto. Seda era para pescoços brancos em bailes, na mão dela era prova. Ela pensou em jogar no fogo, mas guardou, porque havia algo na textura que a fazia lembrar do cuidado no rosto. Cuidado comprado? Cuidado verdadeiro? Em Eudória, a verdade sempre custava caro. Ela consultou a vizinha, velha Lina Marché, que vendia ervas e notícias. Lina ouviu, franziu o senho e disse, Rua dos Cedros é território de nobres. Se te chamam, é porque já decidiram. Yara perguntou. E se eu não for? Lina respondeu. A decisão vira perseguição sempre. Na tarde, Yara trabalhou como máquina, costurando ombros de casacos militares para homens que jamais veriam seu rosto. O capataz, Sérgio Valt, passou e apertou o braço dela com intimidade falsa, chamando-a de boa menina.
Ela engoliu a resposta, mas anotou o gesto no coração, como quem guarda munição. Quando o sino do porto marcou 6, ela lavou as mãos e percebeu que as manchas antigas de sangue não saíam totalmente. Era como se o desconhecido ainda estivesse preso nela. Vestiu o melhor vestido, simples, limpo, e levou a fita azul na bolsa, como prova e ameaça final. Ao sair, cruzou com crianças correndo entre barris, e imaginou que algum dia teria uma vida em que pudesse rir assim. Mas o bilhete queimava no bolso, puxando-a para cima, para longe do bairro, onde os pobres podiam ao menos se reconhecer. No caminho para a colina de Lumen, os postes de gás acendiam um a um, e cada chama parecia um olho. Yara repetiu o nome que ninguém lhe dera naquela noite. Corajosa. Não sabia se era elogio ou sentença. Sabia apenas que, se aquela carruagem voltasse por ela, não aceitaria ser arrastada. Ela entraria andando e escolheria palavras, como escolheu o homem. A Rua dos Cedros subia em curvas suaves, ladeada por árvores antigas e casas que não conheciam goteiras. Yara caminhou com o corpo ereto, como aprendera desde cedo. Quem não podia mandar, ao menos não se encolhia. O número 20 era um casarão discreto, sem brasões ostensivos, riqueza que não precisava se anunciar. A porta se abriu antes que ela batesse, como se sua chegada tivesse sido medida no tempo. Yara Ndoye, disse a mulher idosa que a recebeu, olhos atentos, postura impecável. Entre, o conde a aguarda. A palavra conde caiu pesada, agora confirmada. O corredor cheirava a cera e madeira encerada. Quadros de homens sérios observavam. Todos brancos, todos certos de si. Yara atravessou o espaço sem tocar nas paredes, consciente de cada passo, de cada respiração. Ele estava numa sala ampla, cortinas grossas, luz de fim de tarde filtrada. Sem o disfarce da noite, o homem do beco era outro. Aureliano de Vesper, conde de Serravalle. Cabelo escuro alinhado, barba feita, camisa clara fechada até o colarinho. O ferimento permanecia escondido sob faixas limpas e a dor parecia domada pela postura. Você veio, disse ele sem surpresa. Não gosto de ameaças educadas, Yara respondeu. Diga logo o que quer. Aureliano indicou uma cadeira. Ela permaneceu de pé. O que aconteceu naquela noite foi uma emboscada, começou ele. Há disputas dentro do meu círculo. Gente que prefere me ver morto a perder privilégios. E eu entro onde? Perguntou ela seca. Você foi vista comigo, disse ele, e isso a coloca em risco. Não porque seja culpada, mas porque é descartável aos olhos deles. Yara sentiu a verdade como uma lâmina limpa. Então sua solução é me esconder? Proteger, corrigiu. E pedir algo em troca. Ela cruzou os braços. Diga. Discrição absoluta, respondeu. Um lugar seguro fora do centro. Ninguém precisa saber que você existe para mim. Uma amante secreta, ela concluiu sem rodeios. O conde fechou os olhos por um instante. Não foi minha intenção inicial. Nunca é, Yara replicou. Circunstâncias são um nome bonito para decisões tomadas por homens como o senhor. Ele sustentou o olhar, sem negar. Eu posso garantir conforto, comida, roupas, segurança e tempo. Tempo para quê? Para que eu me cure, disse ele, e para que você não seja encontrada. A criada idosa retornou com uma bandeja. Chá, pão fresco, manteiga. Yara sentiu a fome denunciar o corpo, pegou o pão por desafio, mastigando devagar, sem agradecer. Aureliano observou em silêncio, como quem aprende algo. Você costurou minha pele como uma cirurgiã, ele disse, baixo. Não entrou em pânico, não pediu nada. Por quê? Yara engoliu. Porque eu sei o que é ser deixada sangrar. A frase ficou entre eles, densa. Ele deu um passo à frente e ela não recuou. O espaço diminuiu. Não havia toque, mas havia intenção, perigosa. Eu não vou tratá-la como objeto, disse ele, nem como criada. Vai me tratar como segredo, ela respondeu. O que dá quase no mesmo, ele respirou fundo. Não posso oferecer casamento, nem reconhecimento público, mas posso oferecer escolha dentro do que existe. Yara riu amarga. Escolha entre jaulas. Algumas jaulas têm portas, insistiu. Ela pensou no quarto pobre, na porta fina,
no capataz que apertava seu braço. Pensou na fita de seda na bolsa. Pensou no cuidado no toque dele, naquela noite. Onde fica essa casa? Perguntou. Aureliano respondeu sem hesitar. Bairro de Miravel. Pequena, discreta. Você poderá sair durante o dia com limites. À noite... Ele parou. À noite o senhor virá, completou Yara. Não finja. O silêncio confirmou. Havia ali algo além de estratégia. Havia desejo contido, perigoso por ser real. Se eu aceitar, disse ela, será com condições. Diga. Não me toque sem consentimento, afirmou. Não me chame quando quiser. Combine. E não minta sobre o que acontece fora daquela casa. Aureliano assentiu. Concordo. E mais, ela acrescentou, se eu quiser ir embora, vou. Viva. Ele hesitou por um segundo. Viva. O acordo foi selado sem papéis como os acordos mais perigosos. A carruagem a levou ao cair da noite. Miravel era silencioso. Ruas limpas demais. A casa tinha 2 andares, jardim pequeno, janelas discretas. Dentro, tudo era novo para Yara. Lençóis macios, espelho grande, um armário com vestidos simples, porém finos. Quando ficou sozinha, sentou na cama e respirou fundo. Não chorou. Choraria depois se sobrasse espaço. Naquela primeira noite, Aureliano não veio. Mandou vinho e um bilhete curto. Descanse, amanhã conversamos. Ela dormiu pouco. Ao amanhecer, caminhou pelo jardim, sentindo o sol no rosto sem pressa. À tarde ouviu a porta. Ele entrou sem alarde, tirou o casaco e parou a 2 passos dela. Como está? Lhe perguntou. Presa em seda, respondeu. Ele sorriu, triste. Aproximou-se, lento, como quem pede permissão com o corpo. Yara não recuou. Quando ele tocou sua mão, o gesto foi cuidadoso, quase reverente. O calor subiu inesperado. Não era só estratégia, era atração, e isso tornava tudo mais arriscado. Isto é um erro, ela disse, mesmo assim. Talvez, ele concordou. Mas é um erro que eu quero cometer com respeito. Yara entrelaçou os dedos aos dele por um segundo, depois soltou. Não confunda respeito com posse. Não vou, prometeu sem saber se conseguiria. Naquela noite, quando se beijaram pela primeira vez, não houve pressa. Houve consciência. Cada toque parecia uma pergunta, cada resposta uma concessão. Do lado de fora, Eudória seguia intacta. Dentro daquela casa, uma aliança proibida começava a tomar forma, frágil, intensa e condenada a ser escondida. Os dias em Miravel ganharam um ritmo que parecia seguro demais para ser real. Yara acordava cedo, caminhava pelo jardim, lia jornais atrasados deixados pela criada e costurava por hábito, mesmo quando não havia o que consertar. Aureliano vinha em horários combinados, sempre discreto, sempre cuidadoso. O romance cresceu nesse intervalo entre o que não podia ser dito e o que o corpo insistia em revelar. Havia beijos longos, conversas sussurradas e uma intimidade que não pedia promessas, apenas presença. Mas o mundo fora daquelas paredes não cessava. Às vezes, Aureliano chegava com o olhar pesado, mãos trêmulas, silêncio demais. Yara aprendia a ler esses sinais como aprendera a ler costuras mal feitas. Algo estava prestes a rasgar. Estão se aproximando, ele disse numa noite, enquanto ela lhe limpava o ferimento já quase fechado. Meus aliados não confiam mais no meu recolhimento. Aliados não atacam nas sombras, ela respondeu. Em Eudória atacam, ele disse amargo. Yara começou a perceber pequenos detalhes. Cartas queimadas na lareira, nomes interrompidos no meio da frase, visitas rápidas de homens que não a olhavam nos olhos. Ela não era apenas escondida, era um risco calculado, e isso a inquietava. Numa tarde, contrariando recomendações, saiu sozinha até a vila próxima. Precisava respirar longe da seda. Na praça ouviu cochichos. Um nome circulava com insistência, Serravalle, e outro mais baixo, Sucessão. Diziam que o conde ferido não fora vítima de ladrões, mas de um acordo rompido no Conselho do Norte. Diziam que ele travava uma proposta que afetaria milhares. Yara voltou com o coração acelerado. Quando Aureliano chegou naquela noite, ela não esperou. O que você está escondendo de mim? Perguntou direta. Ele tentou desviar. Eu prometi não mentir. Então não minta agora, ela disse.
firme. Aureliano sentou como quem se prepara para uma sentença. Eu sou o único voto contra a nova lei de servidão portuária. O nome caiu como pedra e Yara sentiu o chão ceder. Servidão? Repetiu. Eles querem chamar de quê? Contratos compulsórios, ele explicou. Para organizar a mão de obra nos portos. Na prática, aprisiona os pobres às casas comerciais por décadas. Gente como eu, ela disse, a voz baixa. Principalmente gente como você, confirmou. O silêncio pesou. Yara se levantou, caminhou pelo quarto, tocou o espelho como se precisasse confirmar o próprio rosto. Então é por isso que querem você morto, disse. Que é por isso que eu estou aqui. Você está aqui porque eu quis protegê-la, ele insistiu. Você me colocou na linha de tiro, ela retrucou, e me chamou de escolha. Aureliano se levantou. Eu não sabia em quem confiar. Você me salvou quando ninguém mais faria. E agora me usa como abrigo, ela respondeu. Como prova de que ainda é humano, ele não negou. O silêncio foi confissão suficiente. Naquela noite não houve beijo, houve distância. Yara dormiu pouco pensando nos homens do porto, nas mulheres que costuravam até os dedos sangrarem, nos contratos que nunca liam. Pensou no poder de um voto e na fragilidade de uma vida. Na manhã seguinte, a casa foi cercada, não por soldados, mas por carruagens silenciosas. A criada correu pálida. O conselho enviou emissários, disse. Querem falar com o conde. Yara sentiu o perigo se fechar. Eles sabem de mim. Suspeitam, Aureliano respondeu. E isso pode ser usado contra nós dois. Os emissários entraram, educados demais. Um deles sorriu para Yara como quem avalia mercadoria rara. Bela companhia, conde, disse. Não imaginávamos que seu recolhimento fosse tão produtivo. Aureliano manteve a postura. Estou em recuperação, claro, respondeu o homem. E esperamos que, ao se recuperar, recupere também o bom senso. O recado estava dado. Ao saírem, deixaram um documento lacrado. Aureliano abriu com mãos tensas. Amanhã haverá votação, disse. Se eu não comparecer, passam a lei. Se eu comparecer, posso ser impedido. Yara respirou fundo. E eu? Você deve ficar aqui, ele disse. Em segurança, ela o encarou. Segurança para quem? O amor, até então refúgio, revelou-se armadilha. Yara percebeu que fora trazida não apenas para ser escondida, mas para ser mantida longe do próprio povo enquanto decisões eram tomadas sobre ele. Isso doeu mais do que qualquer desprezo. Se você votar contra, ela disse, eles virão com tudo. Contra você. Contra mim. Eu sei, respondeu Aureliano. E se você ceder, ela continuou, viverá sabendo que me manteve em silêncio enquanto acorrentavam outros. Ele fechou os olhos. O que você quer que eu faça? Yara se aproximou. Quero que você escolha sabendo quem paga o preço. Naquela noite eles se amaram com urgência e tristeza, como quem se despede sem dizer. Não era mais romance. Era consciência. Quando amanheceu, Yara vestiu um dos vestidos simples, amarrou o cabelo e disse, não vou mais me esconder. Yara... Ele começou. Você me deve a verdade, ela concluiu. E eu devo algo maior do que nós dois. Ela saiu pela porta antes que ele pudesse impedir. Do lado de fora, o mundo esperava, cruel e atento. Pela primeira vez, Yara sentiu medo não por si, mas pelo que sabia. O segredo agora era dela também, e exigia a ação. Yara caminhou sem olhar para trás. O ar da manhã parecia mais áspero fora de Miravel, como se a cidade quisesse lembrá-la de seu lugar. Desceu ruas largas, depois becos conhecidos, até sentir novamente o cheiro de peixe, ferrugem e suor. O porto estava acordado. Homens descarregavam sacas, mulheres gritavam preços, crianças corriam entre cordas. Ali estava o povo que a lei queria aprisionar com palavras elegantes. Ela procurou Lina Marché, a velha das ervas e notícias. Encontrou-a na porta, já sabendo. Você se meteu com gente grande, Lina disse sem acusação. O cais está cheio de boatos. Yara respirou fundo. Preciso que espalhe um nome, um lugar e um motivo. Lina a observou por um longo instante. Isso vai te custar caro. Já custou, respondeu Yara. As notícias correram como sempre corriam em Ravélia, de boca em boca, de mão em mão, misturadas a exageros e verdades afiadas.
Falava-se de uma lei nova, de contratos forçados, de um conde ferido que votaria contra. Falava-se também de uma mulher negra mantida em segredo numa casa limpa demais para ser honesta. O escândalo cresceu, onde a injustiça já estava madura. No fim da manhã, guardas começaram a circular com mais pressa. Um capataz foi visto queimando papéis. Um mercador fechou as portas. O porto sentiu o aperto antes mesmo de entender o porquê. No alto da cidade, Aureliano enfrentava outro cerco. O conselho o convocara antes da votação. A sala era ampla, fria, feita para ecoar vozes de homens acostumados a não serem interrompidos. Sua ausência recente foi notada, disse o presidente, mãos cruzadas, e comentada. Fui atacado, respondeu Aureliano, e me recuperei. Com conforto, retrucou o outro. E distrações. A palavra distrações carregava ameaça. Aureliano sentiu o peso da escolha se fechar. Votar contra a lei significava guerra aberta. Ceder significava sobreviver. Vazio. Enquanto isso, no cais, Yara subiu numa caixa de madeira, o coração batendo alto. Não era oradora, era costureira, mas tinha algo mais perigoso. Verdade. Eles querem chamar de contrato, ela começou, a voz firme apesar do medo. Mas é servidão. Querem nos prender ao porto como se prende um animal à carroça. Alguns riram, outros pararam. Eu vivia em casa de rico, continuou. Em silêncio. Em segurança comprada. E aprendi que a lei deles não nos protege. Só nos organiza para a exploração melhor. Um homem gritou. E o que você tem a ver com isso? Yara sustentou o olhar. Eu salvei um deles quando ninguém mais salvaria. E vi de perto como decidem nossas vidas. O murmúrio cresceu. Guardas se aproximaram atentos. Lina observava de longe, tensa. Hoje eles votam. Yara concluiu. E se passarem essa lei, não será porque somos fracos. Será porque nos calaram. Uma mão puxou Yara da caixa. Um guarda. Em nome da ordem, você vem comigo. O empurrão foi rápido. A multidão reagiu com gritos, mas recuou diante das armas. Yara foi levada pelas ruas, o coração disparado sem saber se veria o fim do dia. No salão do conselho, a votação se aproximava. Aureliano ouviu passos apressados e viu um assessor entrar, pálido. Há tumulto no porto, disse, e prenderam uma mulher ligada ao senhor. O nome não foi dito. Não precisava. Aureliano sentiu algo romper dentro de si. Levantou-se antes de ser autorizado. Essa votação não pode acontecer, declarou, enquanto usam prisões para calar quem será afetado. Sente-se, ordenou o presidente. Não, respondeu Aureliano. Eu voto agora. O salão silenciou. Ele respirou fundo. Voto contra a lei de servidão portuária, disse, e torno público que fui atacado por me opor a ela. O choque foi imediato. Vozes se levantaram. O presidente bateu o martelo. Isto é inadmissível. É inevitável, respondeu Aureliano. E não estou sozinho. Lá fora, Yara aguardava numa sala estreita da guarda. Um oficial entrou, irritado. Você causou confusão demais, disse. Alguém lá em cima falou por você. Quem? Perguntou ela. O homem hesitou. O conde. Yara fechou os olhos, sentindo alívio e raiva misturados. Ser salva não apagava o risco, não apagava o que vira. Ela foi solta ao entardecer. Ao voltar ao porto, encontrou gente reunida, discutindo, planejando. A votação fora suspensa. Não cancelada. Suspensa. Uma vitória frágil, coletiva, conquistada com exposição. Quando a noite caiu, Yara não voltou a Miravel. Sabia que a casa agora era alvo. Sabia que o romance não sobreviveria ileso ao dia. Aureliano a procurou no cais, fora de seu território. Aproximou-se sem escolta, cansado. Você quase se matou, disse ele. Quase, respondeu Yara, mas não fiquei em silêncio. Eles se encararam, diferentes. Não havia mais refúgio entre eles, apenas consequência. Eu perdi aliados, disse Aureliano, e ganhei inimigos. E eu ganhei voz, Yara respondeu, mesmo que tentem tirá-la. A aprovação não era mais deles, era de todos, e o preço começava a ser cobrado. A cidade acordou diferente no dia seguinte. Não melhor, não justa, mas atenta. Em Ravélia, portas se abriram mais cedo,
e as conversas tinham menos riso. A suspensão da lei não significava vitória, significava intervalo. Um intervalo perigoso em que decisões silenciosas costumavam ser tomadas longe do povo. Yara sentiu isso ao caminhar pelo cais. Havia olhares novos, respeito em alguns, desconfiança em outros. O nome dela circulava, às vezes sussurrado, às vezes cuspido. Ser vista tinha um custo que ela aprendera rápido. Ninguém volta a ser invisível depois. Lina Marché a encontrou perto das redes de pesca. Estão organizando reuniões, disse. Pequenas, discretas. Gente que nunca falou agora quer falar. Yara assentiu. Então que falem. Ela passou os dias seguintes indo de galpão em galpão, ouvindo histórias, juntando nomes, traduzindo leis em palavras simples. Não prometia milagres, prometia presença. À noite, dormia pouco, com a sensação de que a qualquer momento poderiam bater à porta. Qualquer porta. Aureliano, por sua vez, sentiu o peso do isolamento. No conselho, os antigos aliados evitavam seu olhar. Cartas cessaram. Convites sumiram. Um conde sem rede era um conde ferido outra vez, só que agora politicamente. Ainda assim, ele não recuou. Usou o tempo da suspensão para expor cláusulas, denunciar interesses, forçar o debate à luz. Eles se encontraram poucas vezes, sempre em lugares neutros, sempre com cuidado. O romance que fora abrigo agora era risco. O desejo persistia, mas havia algo mais alto entre eles. Consequência. Se continuarmos, disse Yara numa dessas noites, usarão isso contra nós dois. Eu sei, respondeu Aureliano. E se pararmos, ela continuou, dirão que eu fui descartada. Ele respirou fundo. O que você quer? Yara demorou a responder. Quero que não precisemos fingir que isso nos salvou. Salvou outros. Isso basta. A decisão não foi anunciada. Foi vivida. Eles se afastaram como quem fecha uma ferida para que cicatrize. Não houve briga. Houve luto. Amor também sabe terminar quando entende seu limite. Na semana seguinte, o conselho retomou a votação, pressionado pela agitação no porto e por documentos vazados. A lei voltou à pauta, modificada, diluída, menos cruel. Não era a justiça sonhada, mas rompia a espinha da servidão. O voto passou por margem estreita. No cais, não houve festa. Houve exaustão. Yara ouviu um homem dizer, não é tudo, mas é começo. E sentiu algo parecido com orgulho. Meses depois, ela abriu uma pequena oficina perto do mercado das âncoras. Costurava roupas e organizava encontros. Não era líder formal, era referência. As pessoas confiavam porque ela não prometera o impossível. Prometera não se esconder. Aureliano deixou a colina de Lumen. Mudou-se para Serravalle, longe do centro do poder, onde podia agir com menos vigilância. Perdeu privilégios, manteve o título, ganhou uma reputação incômoda. O conde que contrariou os seus. Era uma forma de legado. Eles se viram pela última vez no porto, ao entardecer. Não se tocaram. Você mudou a cidade, ele disse. A cidade estava pronta, ela respondeu. Alguém só precisou costurar as partes soltas. Ele sorriu. Como você sempre fez. Quando se separaram, não houve promessa. Houve reconhecimento. Anos depois, quando jovens perguntavam por que certas leis nunca voltaram a ser propostas, alguém dizia, porque uma mulher não aceitou o silêncio. E um homem ouviu. Yara envelheceu trabalhando, amando de outras formas, contando a história sem romance exagerado, sem se colocar como heroína. Aureliano foi lembrado em notas de rodapé como quem votou contra a maré. Nenhum dos dois virou lenda, viraram exemplo, o tipo mais raro. E em Ravelha, sempre que alguém ousava dizer que nada muda, alguém respondia, muda sim. Às vezes começa num beco, com sangue nas mãos e uma escolha impossível. O tempo passou como passa para quem trabalha, sem pedir licença. Ravelha não se transformou num lugar justo, mas deixou de ser apenas obediente. Pequenas mudanças se espalharam como costuras invisíveis, reforçando um tecido antigo. Um contrato revogado aqui, uma fiscalização ali, uma reunião permitida onde antes havia silêncio. Nada disso vinha com fanfarra. Vinham com cansaço e persistência. A oficina de Yara cresceu, não em tamanho, mas em significado.
O letreiro simples, costuras em dói, virou ponto de encontro. Ali se falava de tecidos, sim, mas também de horas roubadas, de patrões abusivos, de leis escritas em linguagem que ninguém ensinara a ler. Yara escutava mais do que falava. Aprendera que liderar não era ocupar o centro, mas sustentar o espaço. Às vezes, à noite, quando fechava as janelas e ficava sozinha entre linhas e agulhas, lembrava-se de Miravel. Da casa silenciosa, dos lençóis macios, do toque cuidadoso que não combinava com o mundo de fora. O amor que vivera com Aureliano não se tornara arrependimento, tornara-se medida. Ela sabia, agora, reconhecer quando um sentimento servia para esconder e quando servia para revelar. Os rumores sobre o conde chegavam esparsos. Diziam que em Serravalle ele apoiava escolas que recusara novos acordos escusos, que se tornara figura incômoda em salões onde antes era recebido com aplausos. Alguns o chamavam de traidor, outros de idealista tardio. Yara sabia a verdade intermediária. Ele escolhera perder para não se perder. Eles não se escreveram. A ausência foi um pacto silencioso. Não por falta de afeto, mas por respeito ao que haviam provocado juntos. Manter distância era proteger o que construíram. Certo inverno, uma jovem chamada Ellen Varros entrou na oficina com um casaco rasgado e os olhos acesos demais para a idade. Queria aprender a costurar, queria aprender a falar, e Yara ensinou ambos. Outras vieram. Homens também. A oficina virou escola improvisada, depois associação discreta. Nada oficial. Nada que pudesse ser facilmente esmagado. Quando novas tentativas de controle surgiram, encontraram resistência organizada. Não violenta, mas insistente. A cidade aprendera a reagir antes de sangrar. Anos depois, um livro circulou entre estudantes de direito. Notas sobre a lei portuária de Eudória. Num rodapé curto, lia-se: a suspensão decisiva ocorreu após pressão popular iniciada no cais de Ravelha. Sem nomes, sem romance. Yara sorriu ao ler. Às vezes, vencer era não ser apropriada pela história. Num fim de tarde, já com cabelos marcados pelo tempo, Yara caminhou até o beco do Mercado das Âncoras. O lugar estava mais limpo, menos escuro, mas ainda carregava a memória. Tocou a parede fria onde se ajoelhara anos antes. Não havia placa, não havia marca, apenas o eco de uma decisão. Pensou em quantas mulheres negras haviam feito escolhas impossíveis sem testemunhas. Quantas nunca tiveram a chance de escolher. O legado que importava não era o dela, mas o que ajudara a destravar. Ao voltar para casa, encontrou Lina Marché sentada à porta, mais curvada, mas com o mesmo olhar atento. Ainda te chamam de corajosa, disse Lina. Yara riu baixo. Ainda confundem coragem com teimosia. E estão errados? Ela pensou um instante. Não completamente. Naquela noite escreveu uma carta que não seria enviada, não precisava. Guardou-a numa caixa simples, junto com uma fita azul marinho já desbotada. Não por saudade, mas por memória. Algumas coisas não servem para voltar, servem para lembrar quem se foi quando escolheu. Ravelha seguiu vivendo. Eudória seguiu disputada. Mas em cada costura firme, em cada reunião pequena, em cada recusa ao silêncio, havia um eco daquela noite chuvosa. Não como lenda, mas como possibilidade. E assim a história se fechou como Yara sempre fechava um bom trabalho, sem excesso, sem nós aparentes, com resistência suficiente para durar. Depois do tempo das reuniões e dos conflitos abertos, veio o tempo mais difícil, o da normalidade vigiada. Ravelha aprendera a respirar diferente, mas ainda olhava por cima do ombro. Yara sentia isso nos pedidos sussurrados, nas portas fechadas antes do pôr do sol, nos olhares que buscavam permissão antes da coragem. Mudanças reais raramente chegam como ruptura, chegam como hábito. A oficina tornou-se também abrigo, não de fugitivos, mas de ideias. Ali, mulheres ensinavam outras mulheres a ler contratos, a calcular jornadas, a escrever cartas formais. Yara não assinava manifestos, não subia em palanques. Preferia o trabalho lento, quase invisível, de quem sabe que o poder gosta de holofotes e odeia constância. Houve perdas. Um jovem foi preso numa greve curta. Uma reunião foi dissolvida à força.
Um comerciante aliado fechou as portas depois de uma visita cordial. Cada revés doía, mas já não paralisava. A cidade aprendera a absorver o impacto sem se despedaçar. Yara também mudou nos afetos. Amou outras pessoas de outros jeitos. Amores sem segredo, embora nunca simples. Não buscava mais salvação no toque, buscava companhia. Às vezes, ao deitar sozinha, lembrava-se do conde não como promessa, mas como encruzilhada. Ele fora parte do caminho, não o destino. Certa manhã, chegou uma carta sem remetente claro, escrita com sobriedade. Falava de uma escola aberta em Serravalle, de jovens aprendendo ofícios e leis básicas. No final, apenas uma frase. Algumas portas permanecem abertas porque alguém se recusou a fechá-las. Yara dobrou o papel com cuidado. Não respondeu. Não era necessário. Com o passar dos anos, novas gerações ouviram a história de formas diferentes. Alguns exageraram o romance, outros minimizaram o conflito. Yara não corrigia. Sabia que as histórias mudam porque as pessoas precisam delas de jeitos distintos. O que não mudava era a prática. Trabalhar, organizar, não se calar. Quando as mãos começaram a doer demais para a costura fina, ela passou a ensinar. Sentava-se perto da janela, observando aprendizes errar e tentar de novo. Via neles algo que não tivera na juventude. A possibilidade de errar sem ser imediatamente punido. Na última página do caderno, onde anotava despesas e encontros, escreveu apenas: "Nada disso foi heroísmo. Foi escolha repetida." Fechou o caderno, apagou a lamparina e deixou a cidade continuar. Porque histórias verdadeiras não pedem aplauso, pedem continuidade.